Talvez você vai fazer lá na planilha. Vou planilhar aqui. Nossa, mano, tá feia a coisa, hein? Cartão de crédito tá tanto, essa dívida tá tanto, essa tá tanto, essa tá tanto. O que eu vou fazer? Essa que é o tipo de coisa que eu falo, né? Quando eu chego e falo assim, pô, para de parcelar. Ah, o pobre não consegue nada se ele não parcelar. Mentira, eu consegui a vida inteira. Só que eu não fui afobado, não fui agoniado e nunca meti o louco de ficar metendo cartão de crédito. Se você for ver hoje, a fatura média do cartão de crédito brasileiro é 1.200. Como que a fatura é 1.200 e o salário mínimo é 1.400? Por isso que o pobre não consegue comprar nada à vista. Ele pega o salário dele e da esposa. Vamos baixar. 5 mil, o salário do cara e da esposa. 5 pau. Por que ele não consegue comprar nada à vista? Porque ele gasta os 5 pau. E dentro desse gasto de 5 pau, tá a fatura do cartão de crédito, que é R$1.000 no mínimo hoje em dia. O cara vai falar o seguinte... Vou ser o advogado... Advogado diabo, o hater. Ah, Edu, mas se eu não fizer assim, eu nunca vou conseguir ter nada, porque eu preciso fazer assim pra ter as coisas, pra parcelar, pra eu ir no cinema, eu comprar aquela calça que eu preciso. Então as despesas que eu preciso mensais, se eu não parcelar, eu não consigo pagar à vista. E aí? Que tipo de despesa é essa? Porque vamos pegar um exemplo de um casal que a mulher ganha 3 e o cara ganha 2, 5 pau. Como que tá comprometido? Por isso que é tão necessária a planilha. Aonde que tá indo esse dinheiro? Pra saber de fato onde tá indo. Pra saber quanto que tá sobrando. E essa que é a treta. Quando a galera faz esse cálculo, a planilha, ele vê que pelo menos 20, 25% do salário tá na fatura do cartão de crédito. É saber usar o dinheiro, só que muitas pessoas... Cara, eu vou falar assim, o panorama dos meus seguidores. Não tô falando na realidade do Brasil, mas de quem me segue. Como que a galera tá saindo das dívidas? Quebrando o cartão de crédito e parando de viver pra impressionar os outros. Só. Então, esse acho que é o primeiro lance. Eu acho que isso é essencial. Sim. Ou seja, Parar com as dívidas, apertar o cinto, vai doer no primeiro mês, no segundo mês, vai doer. Aí o cara vai falar, mas como eu dependo do cartão. Não, você vai fazer renda extra pra você ter seu próprio dinheiro. Mas aí é o terceiro ponto, acho que isso é essencial. Que é o trabalhar mais. Sim. Você vai ter que abrir as torneiras ali, você vai ter que trabalhar mais. Cara, tem duas coisas muito importantes aí. Primeiro, ver onde tá gastando, porque talvez você possa cortar pela raiz. Tipo, será que realmente eu preciso assinar 3 streaming? Sim. E aí corta 2. Escolhe o melhorzinho ali, corta 2. Só que a pessoa não quer abrir mão de nada. Ela quer mudar de vida sem ter que abrir mão de nada. Ela quer mudar de situação sem mudar a própria situação. Aí é impossível. Quem quer isso? Você encontra isso na galera, na sua audiência? Por isso que eu tento levar no meu canal a educação financeira. Porque o brasileiro é burro com dinheiro. Eu também não sabia nada. Sabe o que eu falei pro cara ontem? Eu falei assim, olha... Eu não tô dizendo pra você fazer isso, mas do jeito que você tá, é uma corrida de... Eu falei, corrida de ratos, é uma corrida sem fim. E vai se afundando cada vez mais. Eu falei, você tem alguma coisa pra vender? Eu falei, você tem um PlayStation, você tem uma moto, você tem... Primeiro eu falei, você acredita no seu negócio? Acredito. Você acha que isso daí vai prosperar? Não, acredito. Eu falei, então você pode abrir a mão de alguma coisa pra você sair desse dinheiro dos outros e começar só a usar o seu dinheiro? Sim. Foi exatamente o que eu falei. Bom, Duda, eu tenho a casa... água, luz, telefone e o financiamento do carro. Cara, tem no mínimo 3 vezes mais do que isso. Então tem gasto pra caramba com internet, tem gasto com celular, tem gasto com a gasolina, Netflix. Tem gasto com Netflix. As assinaturinhas pequenas que ninguém percebe. Às vezes o cara tem 30, né? Não tem tempo pra assistir nada, até um monte. Então tem gente que fuma. A média de fumante é R$400 por mês, cara. É muita grana, né? Você pega um cara que ganha 2 pau, o cara tá botando aí 20% aí, 20% do salário dele com cigarro. Aí a pessoa tem um cachorro, um gato, gasta mais 200 por mês ali com areia, ração, sei lá o quê. Então, é muito gasto. Por isso que a pessoa chega e fala, quando chega o 6º dia útil, meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde foi. Claro, você não tá planilhando pra ver pra onde tá indo seu dinheiro. Primeira coisa é planilhar, né? E sabe o que é treta, Ventura? Tem muito rico que contrata caras famosos pra fazer mentoria. Eu não faço mentoria, a galera fica perguntando toda hora, não faço. O cara cobra 10 mil pra uma mentoria. E o que ele faz nessa 1 hora de mentoria? A planilha que tá de graça no meu canal. E que é só você preencher, caramba. O cara paga 10 pau. Por quê? Porque a primeira coisa que algum cara que vai te mentorar, vai te assessorar, vai querer saber é isso. Eu quero entender a tua vida. O cara que você tá pagando tá mais por dentro da tua vida que você, que é o dono do dinheiro. Então como é que você vai se organizar? Né? Aí a pessoa fala, não, é que eu sou pobre. Se você não se organiza ganhando pouco, como é que você vai se organizar ganhando muito? Né? Então,
colocar no papel o que a pessoa tem que entender, para onde o dinheiro dela tá indo e pensando num casal normal sem filhos. Por que eu não tô conseguindo me organizar com uma renda de 5 pau se o Duda conseguir estando casado com uma renda de 3? Tem alguma coisa errada. Ou eu tô gastando muito, ou eu não tô ganhando tanto, ou eu tenho que fazer uma renda extra. Mas se você não tiver o panorama de quanto entra, quanto você gasta e se sobra ou não sobra... Hoje, tá vendo no Google esses dias, 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Quanto? 70%. É isso aí. Se você pegar uma fila com 10 brasileiros, 7 gasta mais do que ganha e 3 não. Eu vi uma pesquisa do Sindicato dos Contadores. Eles falaram que 80% não tem poupança. Poupança no sentido... Poupa nada. De poupar. E as pessoas têm dívidas. Então, 80% das pessoas têm dívidas e não tem reserva. Tá. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho uma reserva. Quer dizer, o cara às vezes tem até uma reserva, só que se somar as dívidas que ele tem pra pagar, já comeu aquela reserva. Já foi. Que é o que a gente falou. Às vezes o cara acha que tem uma reserva, mas não tem. Porque se ele precisar honrar as dívidas que ele já assumiu, aquela reserva já vai pro espaço. E aí entra naquilo que a gente falou. Para de depender do dinheiro dos outros e cria seu próprio dinheiro. Então, às vezes, mas você acha que as pessoas, elas não querem cortar alguma coisa? Claro que tem cenários e cenários. Tem gente que tá pobre porque tá lascado mesmo, tá desempregado, perdeu tudo na pandemia, enfim, né? Não, mas tô dizendo que tem uma renda e tá dizendo assim... É porque foguete não dá ré. Então eles não querem voltar atrás. Esses dias eu tava num evento só de médico. Os médicos tudo endividado. Tudo lascado. Cara, eu pensando, velho... Se qualquer um vender a Mercedes que tem, já quita todas as dívidas. Mas quem quer vender a Mercedes? Foguete não dá ré. Dá ré sim. Burro que não dá ré. Até mula que não dá ré. Né? Mas aí a reflexão que eu queria trazer é a seguinte. Cara, tem gente que gosta de ostentação? Tem. Só que eu conheço hoje mais pessoas muito ricas e eu vejo como muitas pessoas compram coisas caras simplesmente pelo status para fazer negócio. Eu tenho um Porsche... porque eu sou um empresário e eu quero estar no ciclo dessas pessoas para fechar negócios e eles têm que ver que eu sou rico. Só que sabe uma coisa interessante que eu tenho ouvido bastante? Sobre como essas coisas de ostentação, elas te proporcionam um prazer que em pouco tempo vai embora. Exemplo. Vou dar o exemplo do Cariani. Cariani, ricaço, multimilionário. Ele comprou um Porsche... e uma BMW X6. Aí quando ele foi lá no meu programa, a gente trocou ideia, ele falou, Duda, vendia o Porsche. Eu falei, mesmo? Vendeu? Pô, queria dar um rolê? Não, vendi. E a X6 eu tô pra vender. Vendeu. Não sei se ele vai comprar outro. Mas tem um pouco a ver com isso. O prazer de você chegar lá. Sim. Aí quando você conquista, legal. Um é um amigo meu, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele quer que eu cite ou não, mas é um influenciador de finanças. Comprou um Porsche. Aí esses dias a gente saiu pra comer, eu, ele e mais 2 amigos, por causa de um evento da Ambima lá que a gente teve. Ele falou, Duda, eu vou te falar. Quando eu comprei esse Porsche, eu pirei. 2 meses depois, cara, é um carro. Porque hoje, por exemplo, iPhone 15. É coisa de rico ou não é? Cara, eu vejo mais pobre com iPhone 15 do que rico. Todo lugar que eu vou, qualquer lugar que você tá... O meu qual que é, Rian? O meu é 12. O da minha esposa também. E sabe, tipo, eu vi... E poderia ter comprado, que eu acabei de viajar, poderia ter comprado lá fora, pagar na metade do preço, mas a gente chegou, né, à conclusão, falei, cara, eu não vou usar. Mas aí, quer ver outra reflexão? O que eu ia falar, né, eu vim pra cá de trem hoje, né? Cara, todo mundo no vagão tem iPhone 15, então não é um item de rico, é um item de qualquer pessoa que pode se endividar e consegue ter. Se você fizer o mesmo que a maioria faz, você vai ter os mesmos resultados que a maioria tem. E a maioria dos brasileiros está endividado e lascado. Mas a pessoa muitas vezes não quer se desfazer de bens. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Sim, sim, diminuir o nível. Não se preocupar com ostentação, com o que vão pensar de mim, é o que você falou. Eu levanto e saio do restaurante se tá caro. Tô cagando. Se o pessoal vai ficar achando, nossa, lá saiu porque não tem dinheiro. Não, eu saí porque eu tenho dinheiro. Só que eu valorizo o dinheiro a ponto de dar 60 pau num prato feito. Eu acho que foi no seu canal, não foi no nosso bate-papo. Já tô com saudade de estar lá. Vai. Que eu falei assim, quanto custa esse meu tênis? Não foi? Acho eu falei que foi pra sua produção. Eu falei, quanto custa esse meu tênis aqui? Né? Aí o pessoal falou,
500 reais, 400 reais. Eu falei R$49,90. Então com ele até hoje aí, ó. E tá durando, bicho. R$49,90. É, não é isso. Que a gente tem prioridades, a gente tem escolhas, a gente tem o nosso estilo. A questão de você saber quem você é e ter personalidade. Isso pra mim é fundamental. Mal, galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.